Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler com vocês o Salmo de número 55 e o verso de número 22. Aleluia. Salmo de número 55 e o verso de número 22. Eu vou ler o verso 22, mas eu peço que você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar neste salmo. Ele é um salmo extraordinário, assim como é toda a palavra de Deus. Mas aqui neste salmo nós encontramos verdades extraordinárias, escritas por Davi, creio eu, num dos momentos mais difíceis da sua vida. E Davi é o adorador que nos ensina a confiar em Deus nos momentos em que nós nos sentimos os mais incapacitados. Salmo 55, verso 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos repetir de novo. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse texto, ele tem uma ampliação de entendimento quando você lê em outras versões da Bíblia. Por exemplo, Nova Tradução na linguagem de hoje, fala assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará, e Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Se você ler na tradução brasileira, está escrito assim: lança sobre Jeová a tua carga, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Lançar o fardo, ou a carga, ou o peso, significa transferir para Deus os nossos problemas e tudo aquilo que nós não estamos conseguindo resolver. E quando você entende que você está suportando algo penoso, difícil de suportar, ou de carregar, e quando você transporta isso, ou coloca sobre o Senhor, diz Davi de forma poética, que você será mais do que vencedor, porque Deus, Ele nunca vai te abandonar. Nós aprendemos aqui neste salmo 3 coisas sobre cargas e fardos que nós devemos lançar sobre o Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com Davi é sobre as cargas que nós precisamos lançar sobre o Senhor. Tem alguém aqui com peso? Tem alguém aqui com fardo? Tem alguém aqui angustiado? Davi, apesar de viver alguns milhares de anos distante de nós, mas como homem, ele é semelhante a nós, com problemas humanos, familiares, problemas profissionais, fardos. E Davi disse: o meu segredo é que eu transfiro esses fardos para o Senhor. Quais são esses fardos que Davi transfere para o Senhor? Número 1, os fardos e as cargas naturais. Veja o verso 8, me acompanhe aí na Bíblia.
dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Vendaval, você sabe o que é? Procela é a tempestade no mar, é aquela onda que vem e bate contra a embarcação de forma repentina e que faz a embarcação ir para o fundo. Davi está falando aqui de realidades naturais que nós não podemos controlar: terremotos, enchentes, acidentes de carro, um incêndio, situações que você não controla. Recentemente, um dos nossos templos foi atingido por essas ventanias que estão surgindo aqui em Marituba. Um templo que estava perto de ser coberto, a ventania bateu na estrutura metálica, que contorceu a estrutura metálica, derrubou a parede. E eu louvo a Deus porque o templo não estava inaugurado e não tinha ninguém embaixo. Eu nunca tinha visto um negócio desse. O outro templo nosso, Pão da Vida, teve todo o telhado afetado. Tivemos que recobrir de novo todo o templo. Eu não sei se você tem passado por calamidades, mas a gente ouve tantas histórias de pessoas atingidas por enchentes, por experiências as mais dolorosas e terríveis. E Davi diz que isso cria traumas, mas ele diz: pega essa ventania e transfere para o Senhor. Segundo lugar, Davi fala das cargas sociais, dos pesos de viver numa sociedade doente. Veja o verso 9 e o verso 11. Ele fala: vejo violência e contenda na cidade. Verso 9. Verso 2: dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Verso 11: há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Parece que Davi está lendo um jornal dos nossos dias. Parece que ele está lendo uma manchete nas redes sociais. Ele está falando aqui de violência na cidade, possivelmente ele está falando aqui de Jerusalém, onde ele mais ficava. Ele está falando aqui de muros, porque naquela época as cidades eram rodeadas de muralhas para proteção e segurança contra ataques e assaltantes. Mas Davi está dizendo: a violência está dentro da cidade, há crimes, há insegurança. Não faz muito tempo que eu fui visitar uma das nossas congregações, eu e a Thelma. Quando nós chegamos na rua, perto da congregação, fomos abordados por várias pessoas, alguns com armas, e eles perguntaram: para onde vocês vão? E nós dissemos: vamos ali para a congregação. Não sei se a Thelma está lembrada, não vou falar aqui o bairro, mas nós falamos: vamos aqui para a congregação, e nós demos o nome do pastor. Aí sabe, vocês vão para a igreja? Então tá bom, pode ir, nós vamos ficar vigiando o carro de vocês. Eu disse: meu Jesus, mas não tinha o que fazer. Nós fomos, pregamos, participamos do culto. Eu disse: Thelma, será que ainda tem pelo menos o pneu do carro na volta? E quando nós voltamos, eles estavam lá. E um deles disse: tio, o carro está aí, é inteiro. Quando você vier da próxima vez, baixe o vidro para nós o reconhecermos. Veja, uma cidade violenta, onde a guarda é feita por quadrilhas. Essa realidade que nós vivemos. Agora, imagine você, se você traz esse fardo para a tua costa. Se você, ao dormir, começa a pensar que tem assaltantes do lado da tua casa, que pode morar um criminoso, que ontem teve um assalto, você não sai mais de casa, você não vai mais trabalhar,
Então Davi diz: lança esse fardo sobre o Senhor. Mas há um fardo aqui que eu duvido que alguém não esteja carregando. O fardo das crises nos relacionamentos. E aqui Davi, ele fala de uma crise no relacionamento, no verso 12 e o verso 14. A gente imagina que Davi, pelo fato de ser um guerreiro, de ser um grande soldado de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que ele não tinha decepções dos relacionamentos. Olha o verso 12: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Verso 13: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele não fala no nome da pessoa, ele não diz quem é, mas Davi está dizendo: meu companheiro, meu íntimo amigo. Se você ler o verso de número 20 a 21, ele diz: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, isto é, esse amigo de Davi se desviou, se tornou corrupto. Verso 21, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Davi está dizendo: eu fui traído, eu fui enganado pelo meu amigo, meu companheiro, meu íntimo amigo. O que é que Davi diz? Você vai ficar remoendo isso a vida toda? Você vai ficar pensando nesse cara que te enganou a vida toda? Nesse sócio? A crise de relacionamento, as maiores, acontecem em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Quanto mais perto de nós, maior é o risco das crises nos relacionamentos. E existem pessoas que carregam fardos tremendos. Relacionamento entre marido e mulher, esse fardo vai se avolumando, vai crescendo. Se você não transferir para o Senhor, tem consequências terríveis. E Davi diz: lança o teu fardo sobre o Senhor. O ódio, a traição, a calúnia, a fofoca, a mentira. Você não pode controlar quem está te acusando. Você não pode controlar pessoas que de alguma forma estão usando a língua como espada para tentar te atingir. Mas você pode tomar uma atitude sábia que a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só quem pode guardar o coração é você mesmo. Senão, você passa a ter várias consequências. Mas Davi diz sobre as cargas das doenças e enfermidades. Verso 4: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Tudo isso estava ocasionando no corpo de Davi problemas no coração, ansiedade, estava provocando nele doenças que hoje nós conhecemos. Ele está falando aqui do coração acelerado, ele está falando aqui de alguém que está sofrendo de terrores de morte. E eu quero declarar para você hoje: pega esse fardo, lança sobre o Senhor. Se Deus te trouxe aqui nesse culto hoje para você ouvir esta palavra, eu quero declarar que há um Deus poderoso que te trouxe aqui, Deus vivo e verdadeiro, para te aliviar, para te hoje trazer o alívio
Davi cita aqui uma outra carga espiritual. Essa é a terrível. As cargas espirituais. Verso 1 e o verso 3. Davi diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondes da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Davi está dizendo: Senhor, eu não consigo te encontrar. Eu não consigo ter certeza que o Senhor está ouvindo a minha oração. O que é que diz no Isaías 59, verso 1? Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Qual é o pior tipo de carga? Além das cargas emocionais, além das cargas de enfermidade, além das cargas de crise no relacionamento, além das cargas de problemas financeiros, qual é a pior carga? Pior do que problemas na natureza, é a carga do pecado. É a culpa na tua consciência, é o erro que você praticou, é o latejamento do próprio diabo te acusando, dizendo que você não presta, que você é um derrotado, que você é um fracassado. Mas Jesus hoje fala para você, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diga: o Senhor é poderoso para receber todos os meus fardos. Diga: Senhor, me ajuda a confiar em Ti como Davi, e a lançar sobre o Senhor todos os meus fardos. Mas em segundo lugar, o que é que nós aprendemos neste salmo com Davi? São as consequências de nós não confiarmos em Deus e de não depositarmos a nossa confiança no Senhor e não transferirmos para Ele os nossos fardos. Eu tenho uma memória de infância, quando eu tinha entre 8 e 9 anos, de um senhor que era chamado de Viramundo. Ele era semelhante ao negão da BR. Essas pessoas acabam assumindo até apelidos folclóricos, mas são pessoas que sofrem, que carregam fardos tremendos. E esse senhor, que era o Viramundo, andava por toda Belém, e nós o encontrávamos no bairro do Guamá, na terra firme. E ele tinha o que hoje os psicólogos modernos chamam de acumulação. Ele carregava vários sacos, na cabeça, na mão, no braço. Às vezes nós não o reconhecíamos, porque ele andava no meio de tantos sacos que ele carregava. E os meus pais, às vezes por pena, quando ele chegava lá na São Pedro, São Paulo, no Guamá, o papai conversava com ele. Eu era muito pequeno, mas lembro disso. E o papai dizia: você não quer tomar um banho? Você não quer tomar uma água? Eu vou arranjar comida para você. E com muita insistência, ele largava aqueles pacotes, depois de meu pai prometer que não ia sumir com nenhum daqueles sacos. E o meu pai perguntava: mas o que é que você tem importante aí nesses sacos? Não, são memórias. E ele abria, era tudo lata velha, lata de leite ninho, brinquedos velhos. Mas parece que cada coisa daquela tinha
um valor emocional para ele, eu não sei como, na cabeça dele. E ele tomava banho. Às vezes a gente dava uma roupa boa para ele, ele tirava aquela roupa maltrapilha do corpo, fedendo. A gente dava uma roupa, uma calça, uma camisa, dava banho nele. E depois meu pai dava comida. E depois ele pegava de novo todos os embrulhos, colocava na costa, no braço, e levava, e ia embora. O vira-mundo. Existem pessoas assim, pessoas que vão guardando os seus fardos, pessoas que andam encurvadas, pessoas que não se levantam mais. Aí você diz: pastor, por que existem tantas pessoas comparadas aos viramundos? Porque são pessoas que não conseguem confiar em Deus. É elas e elas. Então ela não tem como transferir o fardo para ninguém. E Davi, ele diz o seguinte, que a primeira consequência de nós não transferirmos os nossos fardos para Deus é a solidão, o sentimento de fuga. Se você ler o verso 7 e 8, olha o que Davi deseja. Leia aí, por favor. É Davi falando, irmãos. Verso 7 e 8, Davi diz assim: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Davi querendo fugir. Quem aqui, diante de um problema, disse: eu vou desaparecer, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais isso. Nesse dia, Davi disse: eu queria ter uma asinha de pomba. Quem já disse: eu queria ter asa para ir embora, eu queria voar. Mas hoje as pessoas estão voando através da internet. Você sabia que você fala com muitas pessoas na internet, no Facebook, que você está falando com a Maria, mas não é Maria? Aquilo é só um perfil, por trás pode ter um homem doente. Isso é fuga. Pessoas que fogem através do álcool, porque tem pessoas que bebem, não conseguem ficar no natural, porque é fuga, e não consegue encarar a vida, tem que se drogar, tem que dar uma picada na veia, tem que tomar algum tipo de droga, é fuga. Qualquer coisa que você usa como analgésico na sua vida é uma forma de você fugir dos seus problemas. Por exemplo, não querer conversar com o filho, fazer com que como se o filho não existisse dentro de casa. Tem marido e mulher que não conversam mais. Faz tempo que você não senta com a sua esposa para ter um diálogo, para conversar. É fuga. Inventa outras coisas, outros assuntos, desconversa. Ansiedade e preocupação. Verso 2 e o verso 3, olha o que Davi diz: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Eu não sei qual é o teu estado hoje. Não é fácil carregar fardos, mas se você não transferir para Deus, você nem vive o passado, nem vive o presente, porque você está preocupado com o passado, e você também já está pensando lá no futuro, e aí você não vive o presente, porque você não consegue se libertar do débito do passado, e você já está olhando a fatura para daqui a 2 anos. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é ansiedade? É preocupação.
A diferença entre a preocupação normal e a ansiedade é que a preocupação normal, que a gente fala da responsabilidade, dos compromissos, é aquilo que você pode ter na mão para controlar. E uma coisa que eu aprendi: não te preocupa com aquilo que você não consegue controlar. Você tem que entregar na mão de Deus. Eu vou ensinar um negócio para vocês. Um dos meus filhos, o mais novo, vou contar porque ele já superou. Estava passando aquela fase da adolescência para a juventude. Tentou a carreira de futebol como atleta. Não deu certo, entrou em crise. Foi da base do Paysandu, que ele queria muito. E não imaginava para a vida dele outra coisa. E um dia, eu conversei com meu pai. E eu perguntei: pai, estou preocupado com meu filho. E contei para o papai. Aí o papai ficou olhando para mim, sorrindo. E o papai disse: tu é pastor, tu é crente, faz como eu fiz, que meu pai também é pastor. E eu perguntei: o que foi que o senhor fez? Porque nesses assuntos, quando é com os outros, a gente sabe dar conselho, mas quando é com a gente, parece que é difícil aplicar na vida da gente. E eu disse: pai, o que foi que o senhor fez? Parece um infante na vida cristã. Ele disse: o que eu fiz? Eu te entreguei na mão de Deus. Com 10 anos de idade, eu fiquei sozinho morando em Belém. Meu pai teve que voltar para o interior, porque se fechou as portas para ele. E ele disse: meu filho, tu queres estudar? Deus tem um futuro para ti. Então você tem que morar sozinho aqui em Belém, no Guamá. E eu fui morar com o meu tio, numa casa que era do meu pai. E a partir dos 10 anos, para eu me sustentar, eu me tornei feirante no Guamá. Depois eu fui promovido a feirante no Ver o Peso. Quando eu conheci a Thelma, eu era camelô. Já era mais uma promoção a mais. Eu era vendedor de semijoias. Mas eu já estava na faculdade. Eu não morri no meio da gandaia. Eu não me tornei criminoso. Eu não tinha dinheiro, mas Deus abriu a porta para eu fazer cursinho. Eu não tinha ninguém indicado, mas fiz o seminário. Achei graça diante dos olhos do pastor Firmino, que se engraçou comigo. E eu andava com ele para todo lugar, sendo pregador, e todo mundo achava que era filho do pastor Firmino. Aí você diz: o que é isso? O meu pai, lá no interior, confiando, crendo que aquele fardo não era dele, porque ele não conseguiria controlar. E Deus trabalhando na minha vida. E eu disse: eu vou confiar em Deus. E eu entreguei meu filho literalmente na mão de Deus. E hoje meu filho venceu a crise, casou excelentemente. Minha nora abençoada, hoje ele é empresário. Deus abençoou, teme a Deus, ama o Senhor. E agora vem o meu netinho, o Miguel, está sendo gerado, vai nascer agora em março. Levante as suas mãos, diga: Senhor, recebe nesta noite toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, a dívida, a faculdade. Você está entrando na faculdade, quem é que vai pagar esses 5 anos de faculdade? Entrega na mão de Deus, coloca na mão dele. Meu filho está nas drogas, você perdeu o controle, você não tem o que fazer, entrega na mão de Deus. Qual é a tua dor? Qual é o teu fardo? Qual é o teu peso? Nesta noite confia no Senhor. Davi, ele diz que a terceira consequência de nós não colocarmos os nossos fardos sobre o Senhor são doenças psicossomáticas. Olha o verso 4, ele diz: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam.
É provado hoje pela ciência que a maioria das doenças que nós temos são de origem psicossomáticas. Quando a tua mente é desregulada, o teu cérebro passa a comandar o teu corpo de forma desordenada. E nós sabemos que nós temos uma farmacologia dentro de nós. Nós temos todo tipo de substância no nosso corpo. E essas substâncias químicas, elas se alteram quando nós estamos preocupados, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos aflitos. Por exemplo, quando você está ansioso, e a pessoa que está num grau máximo de ansiedade, é como se o corpo entendesse que essa pessoa está vivendo no limite de guerra. E o teu corpo vai colocar o cérebro vai colocar no teu organismo substâncias como se você estivesse em guerra. É por isso que algumas pessoas emagrecem, se tornam esqueléticas, outras engordam, surpreendentemente, sob pressão. Você vai tendo gastrite nervosa, você vai tendo câncer, você vai tendo alteração de humor, se torna melancólico, deprimido, porque você está carregando uma tonelada de coisas em você. Mas Davi fala no verso 5, que quando você não transfere os seus fardos para o Senhor, vem na tua vida o medo, o pavor e insegurança. Olha o que ele diz: temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Quem é que está falando isso? É Davi, que venceu Golias. Davi, que lutou com o urso, que lutava com leões. Mas Davi está dizendo: eu estou apavorado. Medo, tremor. E aí vem uma consequência pior, quando você não transfere os fardos para o Senhor, que é a vingança e o ódio. Olha o verso 9. Davi diz assim: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Verso de número 15, olha o que Davi diz: a morte os assalte vivos. Ou melhor, a morte os assalte, e vivos desçam a cova. Quem é que deseja para alguém para ser assaltado? Quem é que deseja para alguém que a morte os assalte? Mas Davi registra aqui essa oração. Ele está orando. É a mesma oração do marido: mata minha mulher, Senhor. Mata, mata. Não aguento mais, mata. E aqui Davi está colocando a sua humanidade diante de Deus, a sua raiva. Eu nem vou perguntar a mão aqui quem já desejou a morte de alguém. Quem desapareça da minha vida. Se Deus atendesse os teus conselhos, quantas pessoas já teriam sumido da tua vida? O problema é que quando Deus não atende a oração, a gente parte para fatos. Pegar uma arma, um revólver, uma faca, um veneno de rato, para colocar na comida. Quando nós não colocamos os nossos fardos sobre o Senhor, nós agimos, e queremos agir porque perdemos a fé. E eu quero concluir. Davi termina dizendo o que acontece e por que nós devemos colocar os nossos fardos sobre o Senhor. Número 1, olha o que Davi diz: Ele está atento às nossas necessidades. Olha o verso 16 e 17.
Olha o que diz Davi: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Apesar de tudo que Davi fala, vem um porém na vida dele, e ele faz uma separação de um Davi que está sobrecarregado a um Davi que resolve colocar suas causas na mão de Deus. E ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Olha o verso 17: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Como é que nós entregamos os nossos fardos ao Senhor? Quando nós oramos. Se você não souber o que fazer, ore. Se você não souber para onde vai, ore. E Jesus disse que a melhor oração é aquela que você entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto vai ouvir a tua oração. Segundo lugar, porque devemos entregar os nossos fardos ao Senhor? Porque Ele é onipotente para nos aliviar de todos os nossos fardos. Verso 19, Davi diz, verso 19: Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Veja como mudou. Não é o Davi dizendo: mata, Senhor. Não, é o Davi dizendo: Senhor, é Tu quem preside, é Tu que está sentado no trono. Tu és maior do que o prefeito, maior do que o governador, maior do que o presidente. Tu és maior do que o juiz, Tu és maior do que aquele que está me ameaçando. E o Senhor está presidindo desde a eternidade. Então, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos e age. Irmãos, existem coisas tão simples na nossa vida que a gente conta testemunhos e dá vontade de achar graça. Uma irmã um dia me falou: pastor, tinha um vizinho que me perturbava. Ele jogava cocô de cachorro no meu quintal, e eu não sabia mais o que fazer. Ele era um homem violento, eu tinha medo de procurar justiça para criar problema com ele. Mas Deus me deu vitória. E eu perguntei: o que aconteceu? Ela disse: pastor, eu fiz uma campanha de oração, e comecei a orar, e comecei a orar, e comecei a orar. E sabe o que aconteceu, pastor? Deus mandou formiga. Era formiga no quintal, era formiga na sala, era formiga no quarto. E na minha casa não tinha formiga, era só na casa dele. Abria crateras entre as lajotas, por dentro dos móveis. Ele colocou veneno, ele chamou dedetizadores. Eu disse: o que aconteceu, irmão? Irmã, as formigas morriam e vinha mais formiga. Até o dia em que ele colocou placa de venda na casa, e ele vendeu a casa. E com um mês depois que ele tinha vendido a casa, as formigas desapareceram. Diga: o Senhor é onipotente. Ele controla uma formiguinha, mas Ele controla também os querubins. Ele divide o mar vermelho, o Rio Jordão. Ele derrota gigantes, aleluia. Entrega os teus fardos na mão de Deus. Se você não sabe o que fazer, Ele sabe. Terceiro lugar, por que você tem que entregar o teu fardo na mão de Deus? Davi diz: é o Senhor quem tem a reta justiça, e julgará a sua causa. Verso 23, ele diz: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Quem tem causas aqui? Causas, questões
Eu quero profetizar na tua vida hoje. Transfere esses fardos para o Senhor. Verso 18. Davi disse que eu devo entregar os meus fardos ao Senhor, porque Ele é o único que nos dá paz e segurança em meio às tormentas. Verso 18, ele diz: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Sabe, queridos, o problema não é você passar pela tribulação. O problema é você passar pela tribulação sem que ela entre dentro de você. O problema é você não deixar que a tribulação te atribule. Jesus estava no mar da Galileia e a ventania começou a vir, as ondas tremendas. E há um detalhe tremendo que diz que Jesus estava dormindo e ainda arranjaram um travesseiro para ele. Como é que alguém consegue dormir no meio de um vendaval? Mas eu conheço crentes aqui nessa igreja que passaram pela Covid, passaram por essa pandemia, e quando eu perguntava: e aí, irmão, como está? Pastor, estou pronto para ir para o céu. Se chegou a minha hora, eu estou pronto. O problema não é a Covid entrar na tua corrente sanguínea. O problema é a Covid entrar na tua alma, na tua mente, entrar no teu coração, te atribular, você andar assustado, apavorado. Davi diz: Senhor, Tu livrarás minha alma em paz. Você pode colocar grades na tua janela, você pode contratar seguranças para andar uma à direita, uma à esquerda, à frente e atrás. Você pode andar em carro blindado, mas não ter paz. Você pode comprar o melhor colchão, e agora tem os magnéticos, né? Que é para vibrar e tal, energia que é para você dormir bem. Mas eu quero profetizar uma coisa para vocês: nem os maiores milionários dessa terra conseguem dormir melhor do que você, se você tiver paz em Deus. Você dorme numa palhoça, você dorme em cima de uma tábua, porque Davi diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Paz. Paulo disse que a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. Jesus diz: feliz aqueles que são pacificadores, que têm a minha paz, que têm a paz do coração. Ah, querido, eu conheço tanta gente como contador, já trabalhei para tantos milionários aqui do Pará, que só conseguem dormir se tiver um comprimido para colocar ele para dormir, e um comprimido para ele tomar acordando, um energético. Eu quero profetizar: se você transferir os teus fardos para o Senhor, hoje você vai ter paz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os demônios não terão mais poder sobre a tua vida. Lucas 10:19: em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Uma das coisas que eu acho mais linda da Bíblia, que Paulo poderia dizer: o Deus do ódio esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Não. Romanos 16:20: o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É o Deus da paz. Quando você tem paz, você acaba com a guerra, você acaba com a briga. Vem um casal ali querendo briga, mas se um tiver paz do coração, acabou a briga. O filho vem gritando, mas se o Deus da paz estiver lá, acabou, porque você tem a vida onde você não tem fardo, não tem peso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em último lugar, Davi diz: entrega os teus fardos para o Senhor.
porque Ele te sustentará e não permitirá que você seja derrotado. Eu vou ler de novo, fique em pé comigo, por favor. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E aí, eu não posso deixar de ler um texto que vocês muito conhecem, que é Filipenses capítulo 4, verso de número 13, é um texto áureo. Quando o crente está com lutas e dificuldades, ele recorre para esse texto. Filipenses 4,13, é a mesma coisa que Davi está dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele te susterá. Está fraquinho, mas Deus vai te suster. Está querendo cair, mas Deus vai segurar na tua mão. Ele não permitirá que você seja abalado, porque a vitória não está na tua capacidade, a vitória não está na tua força, a vitória não está no teu dinheiro, a vitória não está na capacidade que você tem. A tua vitória está no Senhor. Quem mexer com você não sabe com Deus poderoso que está atrás de você, e Ele pode todas as coisas. Eu aprendi uma lição, eu aprendo muito com meus netinhos. E eu estava arrumando a mesa para a gente almoçar, e eu estava colocando aquele protetor debaixo do prato. Como é que chama aquilo? O jogo americano. Aí eu fui colocando, e ela ficou olhando e disse: eu quero ajudar. A Sara, 3 aninhos, e ela pegou um na mão para colocar em cima da mesa. E aí eu disse: filha, você não consegue. Aí eu peguei da mão dela para colocar na mesa, e ela chorou. Eu disse: mas você não consegue, filha, colocar em cima da mesa. Aí ela disse: mas o senhor me carrega. Aí eu coloquei ela no braço, carreguei ela, e ela colocou em cima da mesa, ficou feliz. Eu vou profetizar em nome de Jesus: quando você não conseguir, Deus vai te carregar. Você vai chegar lá, você vai terminar essa faculdade, você vai conseguir esse sonho. Se Deus colocou um propósito no teu coração de empresário, está difícil, a crise econômica está lascando todo mundo, mas eu vou profetizar para você: o projeto de empresário, de comerciante que Deus colocou na tua vida, como colocou na vida de Abraão, Deus vai te carregar, igual a Sarinha: me carrega aí, vovô. Deus vai pegar e vai te colocar, vai te carregar, porque os outros não têm Deus, os outros não têm Jesus, e você tem. Então você não pode reclamar. Não vá na corda dessa turma aí que está desesperada, querendo morrer e dizendo que o Brasil vai acabar. Não. Aqui na terra serão cumpridos os propósitos de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Quem pode dar um glória a Deus e aleluia? Olha o que Paulo diz no verso de número 13, para encerrar. Ele diz assim, do capítulo 4 de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente só lê esse texto, não é isso? Só lê esse texto. Coisa boa! Eu não vou passar por luta, não vou ter problema, porque eu tudo posso. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele tem fardos também. Sabe quais são os fardos de Paulo? Vou ler para vocês. Olha o que ele diz. Ele diz assim: digo isto, no verso 11, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda, em qualquer situação. Repita comigo: em qualquer situação. Verso 12, ele diz: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Tem gente que não sabe. Não sabe. Quando ele passa por necessidade, já quer se desviar. Quando tem também abundância, ele já quer se desviar. Mas Paulo diz, ele fala de forma clara: aprendi o segredo. Olha lá, aprendi o segredo de toda e
qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Qual é o segredo, Paulo? O mesmo de Davi e o mesmo de Sarinha. Vovô, me carrega no braço, me coloca lá, eu vou fazer. Eu quero profetizar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado. Diga: irmão, não seja um viramundo. Não seja. Coloca para fora esses fardos. Diga para ele: larga aí essa sacola, irmão, de pecado. Tem gente amargurado, gente que anda com a vida azeda, gente que não dá um sorriso, gente decepcionada, gente que ainda carrega aquela tonelada de traição. Tem gente que você não consegue mais conversar com ele, porque com essa conversar, ele começa a falar das lamúrias, das derrotas, das maledicências, do que fizeram com ele. Eu quero profetizar em nome do Senhor: lança esses fardos sobre o Senhor. Eu quero profetizar nova vida. Está chegando 2022. Se Jesus não voltar, você não vai entrar 2022 com esse bando de sacola na costa. Perdoa, libera perdão, desata da tua vida todo esse sentimento de frustração e derrota, e diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está removendo fardos. Deus vai trazer alegria ao teu coração. Você que está em casa me ouvindo, onde você estiver, abre o teu coração para Deus agora. Recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu falei que o maior fardo é o fardo do pecado. Entrega para Deus os teus pecados, toda culpa, toda condenação, tudo que levantaram contra você. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deus está te perdoando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você está livre do fardo, do pecado, da iniquidade. Deus está zerando o teu velocímetro, e você está começando uma nova vida com Deus agora. Feche os teus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu te apresento cada irmão, cada pessoa que está aqui à frente. Senhor, os nossos fardos são imensos para nós, assim como Davi, Senhor. Nós não podemos nem enumerar quantas coisas pesam na nossa mente, no nosso coração, principalmente os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. Eles são tão pesados que às vezes nós não temos nem condições de orar, de clamar a Ti, por vergonha, por culpa, por medo. Mas nós recebemos o Teu perdão. Nós aceitamos que a cruz nos libertou e o Senhor nos perdoou de todo o pecado. Nós recebemos o Teu perdão agora, Jesus. E o nome de cada pessoa que está aqui à frente, escreve no livro da vida, Senhor. Pai, eu oro para que a partir de hoje a sua vida, o seu coração, a sua família seja cheia da Tua graça, meu Pai, e ele volte a ser um homem e uma mulher que vai ver a salvação na sua casa. O Senhor vai trazer a paz, a bonança nesta casa. O Senhor vai assumir o controle da sua vida. Remove todos os fardos agora, Senhor. Eu oro pelos Teus filhos que estão aqui ajoelhados. O Senhor sabe qual é o fardo: fardo pessoal, fardo familiar, fardo de dívidas, fardo de doenças. Senhor, problemas que o Teu filho não sabe, não tem como resolver, mas nós transferimos para Ti agora, Senhor. Traz ao Teu filho coragem, traz ao Teu filho a Tua paz, traz ao Teu filho o descanso, traz a ele a certeza que o Senhor a partir de hoje está julgando a sua causa. Nós declaramos a Tua vitória, meu Pai. Tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus.